Inconformados, isso aqui ao lado é o Boletim Focus mais recente postado pelo Banco Central. Como a gente pode ver, a previsão da taxa Selic é finalizar o ano em 15%. Ela está hoje em 13,25%. E por isso, o CDB de liquidez diária se torna uma excelente oportunidade para você investir e deixar a sua reserva de emergência, ou seja, aquele dinheiro que você quer ter acesso a qualquer momento. E por isso, eu preparei uma tabela com 11 instituições financeiras e na prática a gente vai ver quanto rende aproximadamente R$ 10.000 por mês em cada uma dessas instituições. E a primeira opção mais rentável e a opção menos rentável não tem imposto de renda, mostrando que não ter imposto de renda nem sempre é um bom negócio. Direto ao ponto, inconformados, eu preparei essa tabela com os cálculos para a gente poder entender juntos quanto está rendendo o seu banco agora e quais os bancos com liquidez diária a gente tem disponível para deixar o nosso dinheiro uma ótima opção para reserva de emergência, ou seja, aquele dinheiro que você deixa disponível para poder mexer a qualquer momento. Então bora lá entender um por um. Primeiramente, eu preparei essa tabela aqui ao lado com os valores que a gente vai precisar. Começando pela taxa Selic, que está em 13,25% e como a gente viu, tem uma previsão para fechar o ano em 15%. O CDI, que é sempre a taxa Selic menos 0,1%. Aqui eu já deixei vinculado à fórmula. Então, se a taxa Selic mudar, basta que você digite um novo valor aqui, que já vai atualizar automaticamente, como vocês podem ver, todos os cálculos. Depois, a gente tem a questão do IR, que é a mesma situação. Se você vai deixar o dinheiro mais do que 6 meses, isso daqui cai de 22,5% para 20%. Então você já pode atualizar, que ele vai atualizar todos os cálculos sozinho de tudo que tem imposto. Finalizando com o valor investido. Aqui eu coloquei R$ 10.000, mas você pode colocar o valor que você quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, R$ 1.000. Já vai atualizar todos os cálculos juntos. E para iniciar, eu trouxe aqui a poupança, que é uma opção que não tem imposto de renda. Porém, é o menor rendimento das instituições que a gente vai acompanhar. Hoje ela tem duas formas de render. Se a Selic estiver maior do que 8,5% e se a Selic estiver menor do que 8,5%. Se ela estiver menor, vai render 70% da taxa Selic. Se ela estiver maior, vai render 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Se a gente pegar a deste mês, fechou um rendimento de 0,67%. Ou seja, se a gente aplicar os nossos R$ 10.000, vão render R$ 10.067,23. Subindo no nosso ranking, a gente tem 3 opções que estão rendendo 100% do CDI, que é o Nubank, o Inter e o Itaú. Aqui, todas essas questões têm imposto de renda, e aqui na fórmula o imposto já está colocado. Então, com o imposto de renda, ele vai render 0,87% ao mês, e se a gente deixar os R$ 10.000, vai render R$ 10.087,08. Posteriormente, a gente tem o Banco BTG e o Banco Pan, que estão rendendo 103% CDI. Ou seja, se a gente fizer a conta aqui, conforme eu já deixei para vocês, ele vai render 0,9% ao mês. Ou seja, se a gente aplicar os R$ 10.000, vão render R$ 10.090,37. Chegando no Mercado Pago, ele está rendendo 105% do CDI e este aqui tem uma condição. Você tem que depositar na conta do Mercado Pago pelo menos R$ 1.000 para ter essa rentabilidade. Se você não depositar, você fica no 100% do CDI e vai seguir o mesmo cálculo de Nubank, Inter e Itaú. Com 105% do CDI, ele vai render 0,93%. Ou, se a gente aplicar os nossos R$ 10.000, vai render exatamente R$ 10.092,56. Chegando na nossa medalha de bronze, a gente tem 2 instituições que estão rendendo 110% CDI, que é o Banco Sofisa Direto e o Banco BMG. O Banco Sofisa Direto eu não gosto e não recomendo. Aliás, eu vou deixar um vídeo aqui indicado onde ele me bloqueou ao vivo durante um vídeo. E ao final aqui eu vou analisar lá no Banco Data
como estão os parâmetros do Banco Sofisa para você entender como está a situação financeira desse banco. Lembrando, todas essas instituições aqui que eu mostrei até agora, elas têm seguro do FGC. As duas finais não têm. Mas, além do FGC, você tem que estar atento à questão da saúde financeira da instituição, porque é igual seguro de carro. A gente tem, mas a gente não quer usar. E se você usar, tem condições, não é na hora, então é melhor você se resguardar de outras formas. E aqui ele vai render 0,98% do CDI, quase chegando ali a 1% ao mês, e vai render os R$10.000, R$10.098,04. Chegando no top 2, a gente tem o 99Pay. Este aqui tem uma condição especial que eu vou explicar. Ele está rendendo 110% do CDI, até R$5.000, mais os upgrades você fazendo algumas tarefas. Eu já mostrei vídeo aqui que eu cheguei a ter mais de 200% do CDI de rentabilidade até R$5.000. Passou de R$5.000, ele rende 80% do CDI. E todas essas rentabilidades são sem imposto de renda. Então, como você pode acompanhar aqui, nessa conta eu não trago imposto de renda, diferente das demais. E aqui ele vai render os R$10.000, como você pode ver, eu fiz duas fórmulas. Uma até R$5.000 e outra acima de R$5.000, dando um rendimento total de R$10.104,10. E para finalizar com o top 1, a gente tem o Recarga Pay, que também não tem desconto de IR e também não tem seguro do FGC. O Recarga Pay, como vocês podem acompanhar, está rendendo 1,21% ao mês. Ou seja, os seus R$10.000, se você deixar lá, vão render R$10.120,04. Ou seja, inconformados, como vocês podem acompanhar a diferença da melhor opção para a pior opção, falando de R$10.000 investidos, daria cerca de R$50 a mais para a melhor opção, que é o Recarga Pay. E agora, vamos lá no Banco Data para a gente avaliar o Sofisa Direto e entender os parâmetros. E aqui você pode avaliar não só o Sofisa Direto, mas também qualquer banco desses que eu citei para avaliar as condições deles. O único que não vai ter dados aqui é o 99Pay. Eu já fiz vídeo analisando o 99Pay, que eu vou deixar aqui na descrição também, para vocês poderem acompanhar e como eu fiz para saber sobre o 99Pay. Então aqui, a gente olhando os dados do Sofisa, você já tem um resumo logo de cara. E esses dois índices são importantes a gente entender. Primeiro, o índice de Basileia, que está em 13,4%. Esse índice, quanto maior o valor, melhor. Como você pode ver, ele já entrou na parte amarela de atenção. E o índice de imobilização, que é um índice que quanto menor, melhor. Como você pode ver ali, esse índice ele está ok. E uma coisa que eu gosto sempre de olhar é isso aqui, o lucro líquido. E isso que me desagrada no Banco Sofisa. Ele tem uma queda acentuada do lucro nos últimos anos. Esse gráfico está com base nesses valores. E o lucro líquido dele nos últimos anos vem caindo, claro, é um lucro expressivo de mais de R$100 milhões, mas que está numa tendência de queda muito alta. E eu vou dar um exemplo. Recentemente foi pedido uma recuperação judicial da Bombril. E uma das empresas que tinha mais exposição de crédito, ou seja, que fez empréstimo para a Bombril, era o Banco Sofisa. Tinha lá também Itaú, Daicoval, mas o peso daquele empréstimo para o Sofisa é muito diferente do peso do empréstimo para o Itaú. Para a gente comparar, enquanto o lucro do Sofisa está na casa dos milhões, o lucro do Itaú está na casa dos bilhões. Então, o peso da recuperação judicial da Bombril faz muito mais diferença para o Banco Sofisa do que para o Banco Itaú. Então, pesquise aqui, fique atento a esses índices, a essas informações, porque, como eu falei, pode ter FGC, mas você não quer solicitar, não é na hora que você vai ter acesso ao seu dinheiro. Então, fique atento à saúde financeira da instituição. Se você vê algum sinal que a saúde não está indo bem, troque o seu banco.